da gente conversar sobre produtividade no dia a dia. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Emerson Wesley Dias, que é coaching palestrante. Tudo bem, Emerson? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Boa tarde aos ouvintes da Rede TV. Um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso em te receber aqui de novo. Olha só, Emerson, quando a gente fala de produtividade, a gente imagina que, sei lá, que tem alguma coisa, alguma fórmula que a gente possa ter para produzir mais, para produzir melhor. Qual que é a sua opinião sobre melhor ou maior produtividade? Tá. Vou pegar um exemplo do que a gente acabou de ver aqui na questão da maquiagem, que estava no bloco anterior. É super trabalhoso fazer isso, né? Eu fiquei aqui, eu nunca participei de uma sessão ao vivo de maquiagem, e aí fiquei prestando atenção como é trabalhoso. Suponha que a nossa maquiadora, ela passe 8 horas do dia fazendo maquiagens e que ela gaste 1 hora em cada cliente. Então, por dia ela consegue produzir 8 maquiagens. Se no dia seguinte ela fizer 9 clientes, então significa que ela foi mais produtiva do que o dia anterior. Então, ela usou o mesmo recurso e produziu mais. Isso é o conceito básico de produtividade. Mas eu também posso expandir esse entendimento e pensar o seguinte: se em vez dela fazer 8 clientes ou 9 clientes e pensar a produtividade em termos de valor, de faturamento, então eu precisaria medir o quanto ela faturou com 8 clientes e o quanto ela faturaria talvez com 5 clientes, se fosse uma maquiagem diferenciada com um preço mais alto. Também seria um modo de medir a produtividade. Eu poderia medir tanto em quantidade do que eu produzo, quanto em faturamento. Então a produtividade, ela também é uma questão relativa de lugar para lugar, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que me procuram porque eles querem ser mais produtivos no trabalho. Tem pessoas que me procuram porque eles querem ser mais produtivos com atividade física. Então, cada um vai trabalhar um conceito de produtividade. Produtividade, por natureza, é fazer mais com os mesmos recursos que a gente tem. Agora, depende então do ponto de partida, do que vai ser esse mais, porque de repente, vou pegar de novo o exemplo da maquiagem, ela pode atender menos clientes e ganhar mais dinheiro. Então, portanto, a gente pode concluir que ela tem mais produtividade. Pode, exatamente, esse é o conceito. E isso é muito interessante, Jaque, porque as pessoas às vezes pensam assim: eu preciso trabalhar bastante para poder ganhar dinheiro. E às vezes não é o bastante, é inteligentemente. É trabalhar menos, mais focado em atividades de alto retorno, que tem um faturamento maior e, portanto, no final do mês vai ter mais dinheiro. Isso é ser mais produtivo também. Então a gente precisa quebrar um pouco esse paradigma de que a produtividade é fazer mais. Às vezes é fazer menos, só que com mais retorno. E onde é que o planejamento entra aí? Do começo ao fim, né? Do começo. Não dá para fugir do planejamento, né? Eu costumo dizer assim, que não dá para planejar tudo na vida. É impossível, porque as coisas acontecem, né? A gente não consegue prever. Mas o máximo do que a gente puder planejar é melhor. Porque quando a gente planeja, quando o imprevisto acontece, a gente só tem que lidar com o imprevisto. Quando a gente não planeja, a gente tem que lidar, além do dia a dia, com o imprevisto. Então, toma mais tempo da gente se a gente não planeja. Agora, eu entendo que para algumas pessoas é mais fácil planejar do que para outras. Isso aí até nos anos 40, a Myers e Briggs, que são duas americanas, que usaram a teoria do Jung, que foi aí um colaborador por um período com Freud, na psicanálise, elas usaram a teoria do Jung, que falava sobre os tipos psicológicos, e elas acrescentaram uma coisa, ela colocou um fator adicional, que é o estilo de vida, como eu levo a minha vida. E aí a gente entende que tem pessoas que têm um estilo mais informal, mais casual, e tem pessoas que têm um estilo mais metódico, mais planejado. Para essas pessoas que têm esse estilo mais metódico, mais planejado, o planejamento é mais fácil. Não quer dizer que não seja importante para as outras. E também não quer dizer, já que quem a pessoa que é planejada é melhor. Não é isso. Veja um exemplo. Se eu tivesse que construir uma ponte, eu preferiria contratar um engenheiro que tivesse uma cabeça de planejador. Porque ele vai colocar todas as etapas, colocar todos os materiais e vai fazer passo a passo para construir a ponte. Mas como a gente não pode planejar tudo, imagina que essa ponte tem algum problema e cai, como aconteceu recente aí em Minas Gerais. Quem é que resolve esse problema da ponte que cai? Não é a pessoa do planejamento, é a pessoa da flexibilidade. Porque para ela, lidar com essa situação de improviso é mais fácil. O planejador vai ficar se culpando. Poxa vida, não previ que esse fator poderia derrubar a ponte, enquanto o outro vai atuar muito mais na solução. Então são personalidades diferentes e atuações diferentes. Atuações diferentes, exatamente. Não quer dizer que um seja melhor que o outro, não quer dizer que um seja mais importante que o outro. Porém, a pessoa que é mais flexível, mais informal, ela sofre mais com as tarefas do dia a dia, porque para ela é mais difícil planejar. Ela lida melhor com o imprevisto, lida melhor com a pressão do tempo.
preciso entregar isso amanhã. Aí ela está motivada. A pessoa que é do planejamento, ela fala, poxa vida, por que você não falou ontem? Porque aí eu trabalharia hoje e te entregaria amanhã. Então, as duas personalidades, as duas tipologias são importantes. Mas o planejamento, é óbvio que no mundo moderno, com tanta opção, com tantas coisas para se fazer, com tantas atividades para encaixar no dia a dia, leva vantagem quem tem planejamento. Sem dúvida. Agora, você falou aí, você cita os dois perfis, você faz eu me identificar em um e identificar o meu marido no outro. Eu acho que a gente entrou no equilíbrio aí pra vida, né? Que bom. Porque o meu marido sempre é assim, você tá brincando. Por que não avisou antes que a gente ia fazer isso? E eu sou aquela da última hora, esqueço de avisar as coisas, gosto mais. Quando tá acontecendo aqui o programa, aconteceu alguma coisa errada, vai ter que fazer o contrário, adoro isso. Também tem a ver, lógico, com eu preciso ser assim, porque eu preciso dessa disponibilidade pro meu dia a dia. A próxima pergunta que eu vou te fazer. As pessoas também se adaptam ao dia a dia. Se eu fosse uma pessoa extremamente planejada, eu ia pirar aqui num programa ao vivo, né? Sim, exatamente. Você colocou bem. Um programa ao vivo requer, né, que você tenha essa flexibilidade, né? O imprevisto acontece, você precisa ser maleável para encaixar, pensar rápido uma solução e trabalhar isso. Mas não quer dizer que também não existe planejamento, né? Porque houve um planejamento. Exatamente. A gente está com tudo planejado, mas houve que nem hoje, houve um imprevisto. Mas dentro de todo o planejamento a gente teve que mudar algumas coisas. Tem alguém que pensou no planejamento por mim, né? Tem exatamente. Isso também, né? Isso. E veja como é bacana isso. Você falou, né, da questão, né, do relacionamento, né? Marido e mulher. Quando a gente pensa no outro como marido e mulher, a gente tem que pensar como complemento e não como o oposto. As pessoas falam, os opostos se atraem. Não, os opostos brigam. Né? Os complementos são mais interessantes, né? Porque se eu pensar que a minha namorada, a minha esposa, a minha noiva, ela é complementar da minha vida, é uma ótica diferente de pensar que ela é o oposto de mim. Portanto, eu preciso dela, né? Para formar um todo, eu preciso de um complemento. E esse complemento, se for diferente, bacana. Porque aí o casal é mais forte. É ótimo. A gente vai viajar e meu marido, eu olho pra ele e falo, esqueci o endereço. E ele fala, já peguei faz 4 dias. Então tá tudo certo, né? A gente consegue se complementar, ele me ajuda muito, né? E é muito bacana isso, né? Porque você pensa, você planeja o destino, a hora que você vai sair de casa, o roteiro que você vai fazer, algumas coisas que você quer ver. Pô, isso é muito bacana ter planejado. Mas chega lá, você aproveita a flexibilidade. Agora eu quero fazer isso, agora eu quero acordar tal hora. Então isso é muito bacana, porque você mistura o planejamento com a flexibilidade. Mas sim, teve um planejamento anterior para você poder ir lá. Às vezes você não planeja, você vai chegar na pousada e não tem vaga. Né? Aí você vai ter que lidar com a flexibilidade. Vai ter que lidar com a flexibilidade. E às vezes a flexibilidade vai te chatear, porque você vai perder várias horas procurando alguma alternativa. Então, o planejamento, ele é bom. Sim, eu acho que ele é fundamental. Não necessariamente ele precisa existir em 100% da vida. Porque senão não seria uma vida, né? Seria um fluxograma. Imagina. E é isso que eu quero te perguntar agora. Vou te perguntar um pouco dos metódicos, vou te perguntar das máquinas. Eu vou ter que dar esse exemplo do meu marido. No sábado, o celular dele desperta às 7 horas da manhã, haja o que houver. No domingo, desperta. Eu falo, meu amor, por que despertar às 7 da manhã no sábado? Ele precisa que desperte às 7 horas da manhã, mas mesmo que ele não vale o jantar. Eu não sei porquê, mas isso acontece nas férias, isso acontece, é o planejamento dele, ele é assim. Sim. E eu convivo com algumas pessoas que são ainda mais metódicas. Queria que você explicasse para nós, mesmo o metódico precisa ter flexibilidade? Por exemplo, eu que sou uma pessoa totalmente flexível e sou pouco planejada, também preciso ter planejamento? Qual a importância dessa interatividade? Precisa. O que a gente sempre fala, né? Que o perfil ideal é o perfil do equilíbrio. É aquela pessoa que tanto planeja quanto é flexível. Só que, poxa vida, eu falei que a gente tem um tipo psicológico. Alguém tem mais facilidade para um dos lados, né? Então, por exemplo, como que eu trabalho com os meus clientes? Casais que trabalham essas questões de diferença ou indivíduos que, por questões do trabalho, do dia a dia, querem usar essa metodologia do Jung. A gente faz o seguinte, se a pessoa é muito metódica, o que é bacana ela desenvolver? Atividades que tragam para flexibilidade. Por quê? É como se fosse já que a mão direita e a mão esquerda. Eu sou destro. Então, para mim, é muito mais fácil escrever com a mão direita. Mas se eu precisar escrever com a mão esquerda, eu escrevo. É óbvio que a letra não vai sair tão boa quanto a mão direita, porque é onde eu estou mais treinado, é onde eu desenvolvi desde a minha infância. Mas eu consigo usar o recurso da mão esquerda se necessário for. É a mesma coisa. Quando a gente é muito flexível, a gente precisa treinar um pouco essa mão esquerda, que é a mão do planejamento. Porque você vai ser requerida em menos hora ou mais hora ser planejada. Não quer dizer que você precisa mudar o seu estilo de vida. Quer dizer que você aprenda a lidar com o oposto, que no caso é o planejamento. E vice-versa. A pessoa que é muito planejada, ela sofre demais. É a pessoa que fala, vai em casa sábado à noite, a pessoa fala, que horas? Isso. Ela precisa saber que horas, né? Isso, às vezes... E ela é extremamente pouco, meu marido é tão frágil. Olha, é um problema.
problema? Que imagina eu, que sou aquela pessoa que... Gente, eu sempre fui pontual, mas eu não sou, sabe? Sim. Isso às Ele vezes... 2 horas antes, Exato. gente. Isso às vezes, se você tá pensando numa festa, não precisa ser tão pontual. Não precisa ser o primeiro a chegar, gente. Então você precisa lidar com isso muito bem, né? Então, o que eu recomendo? A gente faz esse exame com a pessoa para identificar qual é a tipologia dela e depois o trabalho seja um pouco mais flexível. Eu vou colocar tarefas para a pessoa aprender a ser flexível e não se estressar, porque isso também consome uma energia muito grande. Quando você olha alguém e você fala, pô, esse cara não é planejado, já começa a ficar com aquela situação, meu Deus, essa pessoa é desorganizada, é irresponsável, às vezes até as pessoas falam. E não tem nada a ver, é só a pessoa que não está no mesmo ritmo que você. Então precisa respeitar essa diferença, desde que a pessoa obviamente entregue o trabalho que ela tem que entregar e etc e tal. Não é uma questão de não entregar, é uma questão do modo de fazer, só isso. Então, se a pessoa é mais planejada, vamos trabalhar para desenvolver um lado de flexibilidade. Se a pessoa é mais flexível, vamos trabalhar o lado de ser mais planejado. E se a pessoa já está num quadrante bom, ótimo, essa pessoa tem a facilidade do equilíbrio. O Jung dizia o seguinte, na metade da vida a gente passa por um período chamado metanoia. E na metanoia é quando a gente começa a dar preferência para aquelas coisas que a gente nunca foi muito bom. Metanoia tem a ver com conversão, com mudança, é isso? Exatamente, porque metanoia, noia vem de gnosis, né, de conhecimento. Então, é quando você começa a partir para a idade da sabedoria. Porque a gente nasce, aí vem a adolescência, né? De que faixa etária a gente está falando? Depende, assim, costumava ser 40 a 50 anos. Hoje, com esse monte de informações que a gente tem no mundo, ele está cada vez mais se antecipando. Pessoas na faixa dos 30 anos já estão entrando aí na metanoia, porque já começa a sentir que eu sozinho já não sou mais suficiente, eu por mim já não dá mais, eu preciso de algo mais. E aí eu busco essa sabedoria, que é onde eu vou trabalhar essas coisas que eu nunca fui bom. É a minha mão esquerda, que eu sempre usei a mão direita, agora a partir de agora eu preciso começar a usar a minha mão esquerda, para caminhar para a idade da sabedoria e chegar lá no final da vida, se tudo der certo, sabendo lidar com as duas coisas, né? Com os opostos, né? Com o planejamento e com a flexibilidade. Saber entender que as pessoas são diferentes e o que importa é o resultado final que vai ser trazido, não o modo como a coisa foi feita. Eu vejo já que assim, muito conflito nas empresas porque as pessoas não se conhecem. Falta autoconhecimento. Então, a pessoa é planejada e ela acha que o outro é flexível, é um irresponsável. Aí começam os atritos. E o gestor não sabe pegar o melhor de cada um, Não sabe pegar o melhor de cada um. Porque ele, como planejado, ele quer fazer follow-up dia sim, dia não. E a pessoa não é planejada, ela acha aquilo um porre. Ela fala, não dá, esse cara é muito chato. E o oposto também, porque se um chefe é mais flexível e o funcionário é mais rígido, ele quer que o chefe faça a cobrança dele todo dia e quer mostrar toda hora o trabalho. E o chefe muitas vezes não precisa, ele está mais ou menos vendo o que está acontecendo. Então, o cérebro funciona diferente dessas duas pessoas? Pensando no gestor, eu tenho que encerrar, já vou encerrar, Thiago. Mas eu preciso fazer essa pergunta. Por exemplo, pensando num bom gestor, que seja flexível ou que seja planejado. Aí eu fico imaginando a loucura do funcionário que fica imaginando a necessidade do planejamento e aquele gestor flexível. O cérebro funciona diferente dessas duas pessoas? Eu não sei se exatamente algum processo cerebral. Mas o modo de pensar, né? Sem de visualizar, sem dúvida. O modo de pensar, a Myers e Briggs são duas mulheres, elas chamavam isso de estilo de vida. Né? O Jung ele falava dos processos mentais, que eu capto informações pela intuição ou pela sensação, eu tomo decisões com base no sentimento ou na razão, e eu posso buscar energia para a vida, energia psíquica, extrovertidamente ou introvertidamente. Ou eu busco dentro de mim ou eu busco nos outros. Isso aí é a teoria do Jung. A Myers e Briggs acrescentaram esse estilo de vida, que é o estilo de vida flexível ou planejado. E essa composição forma a tipologia da pessoa. E aí sim é o modo de agir, o modo de ser, o modo de decidir, o modo de liderar, o modo de se comunicar, o modo de aprender. Tudo isso vem da composição de todas essas letrinhas aí que eu falei, de extrovertido, introvertido e etc. Olha, tem que encerrar, mas é por isso que eu amo o nosso programa. Descobri que eu sou flexível hoje, que tem que buscar... Descobrimos, né, Aline? Tem que buscar... Você é o que, Aline? Um pouco planejada. Você acha que é bem equilibrada, Aline? Você é bem equilibrada, porque o programa, por exemplo, especial já estava uma semana antes, você já sabia tudo que você queria. Você tá bom. Tá, e eu aprendi que eu tenho que buscar mais o equilíbrio do planejamento. Então você aí em casa se identificou com um dos dois, já sabe o que você tem que buscar o equilíbrio. Wesley, foi demais ter você aqui hoje. Quem quiser entrar em contato, www.oinevitável. O inédito. O
ineditoviável.com.br, www.ineditoviável.com.br. Tem também o e-mail, que é ewd@ineditoviável.com.br. Obrigada, viu? Obrigado, Jaque. Prazer enorme estar aqui novamente. Prazer é meu, voto sempre. Uma Obrigado. ótima tarde.